Oi, Sol, tudo bem? Então, como é que foi para você entender é, a proporção do projeto Labirintos? Labirinto. Então, Labirinto é um projeto que fala sobre acessibilidade comunicacional. E a gente fez um recorte dessa acessibilidade comunicacional para a linguagem dos surdos, a língua dos sinais, a língua dos surdos. Então, a partir daí, surgiu a ideia, né, conversando com a proponente do projeto, tivemos a ideia de falar sobre o contexto histórico e o processo de inclusão da pessoa surda dentro da sociedade, né, onde a maior parte é de ouvintes. Lembrando que a língua de sinais é a segunda língua do brasileiro. E muitas vezes ele desconhece a primeira língua português e a segunda língua é a língua de sinais, que ela não está sendo efetivamente implementada a partir da legislação, que está aí desde 2022. E aí surgiu essa possibilidade, uma conversa da Isabela com a Natália, e aí surgiu a ideia da gente elaborar esse projeto junto, trazendo uma perspectiva, trazendo informações sobre esse mundo, esse universo dos surdos. Eu soube que dentro desse projeto existem coisas especiais. Acho que vocês conseguiram misturar um pouco as artes. Como está sendo tudo isso? Está funcionando? É uma coisa muito nova, diferente você misturar as artes. E para você, como é que está sendo isso? Está realmente acontecendo esse processo? Como você acabou de dizer, é um processo. Como se trata de artes integradas, nós ousamos trazer não só 3 linguagens distintas, né? Mas a gente trouxe a dança, o teatro, né? As artes visuais através de uma exposição que vai estar no dia também do nosso evento, e o audiovisual através de um mini documentário de 5 minutos. É um processo inovador, eu posso dizer aqui, pelo menos para Casimiro de Abreu. A gente está trabalhando com uma equipe grande, né, entre técnicos e atores, dançarinos. A gente está com uma equipe de 16 pessoas trabalhando. É um evento que exige uma intervenção, ele traz um aspecto diferente, não é um espetáculo formatado, é um espetáculo, a gente chama de intervenção mesmo, porque ele traz esse processo como protagonista, porque é o mais importante do que o resultado final, do que de repente o que o público vai assistir, é o processo, como está sendo feita essa inclusão dentro desse trabalho. Então esse é o grande diferencial, é o grande desafio que a gente tem, não é fácil. Dentro desse espetáculo a gente traz 2 temas sensíveis, que é a época em que aconteceu, né, em que acontece esse espetáculo, que foi no final da década de 60. Então a gente trazer isso em pouco tempo, nesse contexto histórico, e também falar de acessibilidade, né, que é um assunto muito recente, muito novo, onde está sendo obrigatório através das leis, né, de incentivo, das leis de fomento. Então essa obrigatoriedade, ela está trazendo, vamos dizer assim, uma possibilidade, uma oportunidade da gente estar dialogando sobre o processo de inclusão, não só comunicacional, como a gente vai abordar nesse trabalho, mas todo tipo de pessoa com deficiência, toda diversidade, né? Nós somos brasileiros, somos um país plural, que passamos por várias fases, né, históricas, né, de silenciamento, né? Tivemos 2 momentos muito
importantes e impactantes para a nossa sociedade, para o nosso universo. E a cultura hoje, ela reforça isso, para não cair no esquecimento. Então, eu acho que esse trabalho trazendo essas artes integradas, que já traz as peculiaridades, né, de cada linguagem, a gente trazer a parte da comunicação para dentro dessas linguagens e interagindo é um desafio muito grande, num contexto onde nós estamos vivendo hoje também muito particular, muito difícil, mas a gente, com toda a garra, o pessoal da cultura já sabe disso, que com toda... a gente tem uma mola propulsora dentro da gente que faz com que a gente nunca perca a esperança, nunca perca a vontade de estar sempre construindo e inovando. E isso faz parte do processo. Com pessoas diferentes, corpos diferentes, é onde a gente está trabalhando hoje, com personalidades diferentes e 2 temas muito sensíveis que às vezes não chegam para esse trabalho, para as pessoas desse trabalho. Mas a gente está com muito amor, com muito carinho, com muita perseverança, trazendo isso, e é o que a gente quer mostrar, né? E principalmente para os artistas, que é possível fazer. Se você não for um artista conservador, né, que viva numa bolha, num quadrado, que você seja um artista que consiga extrapolar esses conceitos de beleza, né, para a gente alcançar a arte mesmo. E é isso, então está sendo bem interessante esse trabalho. É um desafio, mas eu acho que o propósito é esse, é mostrar a diversidade. Bom, dentro dessa diversidade de artistas, você falou que são vários artistas e são todos diferentes. Então, eu percebi que você está colocando a acessibilidade acima de tudo. Eu sinto isso dentro do seu projeto. Agora, se você sentasse numa cadeira daquela ali do teatro e tivesse que assistir um espetáculo como esse, como você se sentiria como espectador? Olha, eu acho que eu me sentiria representada. Porque a partir do momento que você se vê, né, de diferentes formas, você é capaz de se sentir representado. Porque você vê que as diferenças, né, são palpáveis, né, elas estão ali na sua frente e cabe a você se transformar para aquilo, cabe a você assumir a sua diferença, assumir as suas particularidades e respeitar, porque eu acho que o grande processo, o grande barato, né, desse trabalho e o grande barato das pessoas quando se deparam com as diferenças é você estar aberto para receber, é você entender que cada pessoa é de um jeito, cada pessoa pensa de uma forma e nem por isso ela deixa de ser pessoa. Então, juntando tudo isso que você falou, eu tenho uma sensação de que você tem um grupo muito unido, tem um grupo muito forte. Como é trabalhar dentro dessa energia? Então, trabalhar com essa energia, porque é uma energia, quando a gente trabalha com 16 pessoas, de segmentos diferentes, né, de experiências diferentes, a gente tem que estar preparado fisicamente e emocionalmente. Porque quando você se depara com essas diferenças, você traz você traz uma proposta diferente. Então você também tem que se colocar, né, diante dessa realidade. Você se propôs fazer algo diferente. Você se propôs trabalhar com a diferença. Então você tem que entender, em determinados momentos, que você está fazendo aquilo ali. Aquilo ali faz parte do processo. Porque é um grupo
que quer fazer a mesma coisa, mas são pessoas diferentes, são pessoas com experiências diferentes, como eu já falei. Então, o que traz essa energia diferente? Existe um tema para ser abordado. Esse tema exige uma energia. E aí, você se depara com vários tipos de energia, com várias possibilidades e entendimento sobre o tema que você está colocando. Então, se você não tiver aquele entendimento, se você não entender o que você está fazendo, a energia dissipa. Porque aí você não entra no clima, como a gente chama, no clima da questão. Então, há uma divergência, no próprio trabalho a gente sente isso, existe uma divergência e tudo bem, porque é assim que caminha, o processo é esse, é um desafio para todo mundo. Quando eu sento, como você me perguntou, e vejo de fora, eu vejo a diversidade naquele palco, naquela presença, naquele trabalho, mesmo dando muito trabalho, né? Porque se você chega com um grupo preparado, se você tem uma equipe preparada, a gente está falando de equipe, está todo mundo unido pelo mesmo propósito. Mas são equipes, são pessoas, as linguagens são distintas, com pessoas distintas, né? De locais diferentes, a gente ainda tem uma logística que interfere no trabalho, né? E, enfim, mas acho que a gente tem conseguido, eu acho que a energia que a gente pode passar para isso e que a gente vem trabalhando, eu tenho sempre falado nessa questão, é você trazer a ideia no máximo que você puder para o entendimento dos artistas, dos técnicos, porque eu coloquei, né, dentro, como eu estou na direção geral, todos participando. Não existe a possibilidade de um dançarino saber o que vai fazer e o fotógrafo não saber. E o operador de mídia, de multimídia, não está sabendo o que está acontecendo ali. Então, todos, eu acho que o grande barato, a grande questão aqui nesse projeto é que a diversidade ela vai ser protagonista, ela está ali em evidência. E eu particularmente, a energia a gente canaliza para o bem comum, para o resultado que é mostrar um trabalho e dizer que é viável, que é possível e que inserção não é apenas uma simples interação. Colocar num dado momento e sair. A acessibilidade, ela não é isso. A acessibilidade, ela é o caminho para a inclusão. Se você quer, a minha conversa agora é com os artistas, se você quer ter o seu trabalho incluído, acessível, né, é importante que essa acessibilidade, ela passe por todos, e que essa troca, ela exista entre a pessoa diferente naquele contexto, porque todos nós somos diferentes, mas aquela pessoa com deficiência, a particularidade, ela seja ressaltada, ela seja lá visível, porque ela é tão bela quanto qualquer outro espetáculo, quanto qualquer outra pessoa. Eu acho que todos nós somos especiais. Quando a gente fala de ser especial, todos somos especiais. Bom, eu queria te fazer mais uma pergunta agora, não a mais importante ou a menos importante, mas é uma das últimas perguntas que eu quero te fazer. Eu soube que dentro do seu projeto, você está trabalhando com pessoas que têm diferenças. Tem PCD. Como está sendo lidar com essas pessoas dentro de um projeto grande como esse? É como eu acabei de dizer, todos nós somos especiais. Todos nós temos as nossas características, as nossas dificuldades, as nossas facilidades, né? A gente tem, nitidamente, nós estamos trazendo aqui uma fala sobre acessibilidade comunicacional, que fala sobre a pessoa
com deficiência auditiva? Uma pessoa que se inseriu no mundo através da língua de sinais, porque é a língua que permite com que ela entenda, né, a sociedade, entenda o regramento social, que também vem de forma diferente. Mas o PCD dentro de um projeto, para quem tem um olhar inclusivo, ele é uma pessoa que tem uma característica própria, que tem suas dificuldades, suas facilidades, assim como as pessoas, que, entendeu? Eu não consigo visualizar assim. A gente precisa entender que temos as nossas dificuldades. Nós conseguimos superar essas dificuldades? Eu, como coreógrafa, como a diretora do espetáculo, eu trago aqui a diversidade. Cada um tem o seu tempo, sua forma de falar, sua forma de expressar, sua forma de agir. Existe um trabalho, né? Que existe um tema, que existe as coreografias, que existe a interpretação, o audiovisual. Entende? Existem as linguagens. E existem as pessoas que estão inseridas nessas linguagens. O que a gente fez aqui e está fazendo, porque é um trabalho que não tem fim, é um trabalho de processo. Quem vai ao espetáculo esperando, né, uma coisa formatada, bonitinha, não é a realidade. A realidade é a realidade. É a própria realidade. É a diferença onde a arte chega até essas pessoas, onde a cultura está oferecendo oportunidade para aqueles menos visíveis, que eles consigam estar aparentes. Então, eu acho que a proposta é essa. Então, no meu olhar, quanto diretora artística geral, eu vejo as diferenças, eu não vejo o PCD. Nós temos um PCD na música, nós temos um PCD no teatro, nós temos um PCD atuando como protagonista surda, que tem entendimento, que tem uma cultura surda, tem suas dificuldades, não é igual a todos os surdos, existem vários tipos de surdos, vários tipos de perda auditiva, então isso aí é para uma outra conversa, mas é para mostrar que existe uma diversidade dentro da própria diversidade. E eu acho que nós temos que quebrar as barreiras. A gente está aqui para construir pontes, né? Para construir um caminho que seja acessível, que a democracia esteja presente não apenas nas falas, nos discursos, mas nas cenas, no dia a dia, no cotidiano das pessoas. E é por isso que nesse trabalho comunicacional nós estamos na luta pela efetivação mesmo da língua brasileira de sinais, nos estabelecimentos, nas instituições, nos eventos, nas artes, na cultura, porque é um direito. E a comunicação é o elo, é onde você se sente pertencente a uma cultura. Então, é importante que todos tenham acesso. Então, parabéns pelo projeto Labirinto, Artes Integradas. Eu soube que você tem uma irmã que tem uma deficiência auditiva. E como é para você fazer um projeto que acaba não só pegando o lado artístico de tudo, como um pouco do seu sentimento, do seu próprio sensorial, o que você sente. Como é para você isso? Olha, falar desse espetáculo juntamente com o tema que traz uma vertente familiar, né? Para mim tem sido assim diferente, né? Diferente, mas ao mesmo tempo, para mim tudo soa tão normal, porque eu sou a irmã mais nova da Isabela, né? Que faz o papel da Clara.
mas ela ensinou pra gente muita coisa. Ela tem ensinado muita coisa, a ser mais resistente, resiliente, né? Eu tenho uma frase que está no livro da Isadora Duncan, que é falar sobre si mesma. Você tem que ter muita coragem para falar sobre si mesma. Então, eu acho que além de ser um desafio, mas ser irmã da Isabela é um aprendizado. E eu costumo dizer que nós temos uma coisa muito em comum, porque ela fala pelas mãos e eu falo com o corpo, através da dança. Então essa afinidade, ela acontece de forma tão natural que os aspectos que colocam em termos da deficiência, né, ele fica secundário, porque para mim é normal. Ter uma irmã surda é um privilégio, porque ainda por cima, além da gente aprender muito, quando eu nasci, eu sempre falo isso, né? Eu já dançava, mas nesse caso, quando eu nasci, ela já tinha nascido. Então a minha convivência com surdo sempre foi de forma natural. Claro que numa comunicação total. Eu fui aprender um pouco de Libras mais tarde, porque trabalhei com surdos. Coloquei 70 surdos num palco, dançando, interpretando, num projeto muito bacana, no Teatro Brasileiro de Surdos. E ali a gente vê que a deficiência está nas pessoas, que não percebe, que não estão abertos, né, ao diálogo, ao entendimento sobre o outro. E isso tem me acompanhado assim, e tem me aproveitado. Aprender um pouco da língua de sinais também facilitou na minha comunicação com ela, ampliou a nossa comunicação, isso foi muito importante. Para dança, eu fiz um trabalho também que desenvolvi uma metodologia gestual visual aplicada à dança, que a partir dali você consegue trabalhar uma coreografia a partir dos gestos da língua de sinais e transformar em dança. E é isso, e é um prazer, está sendo importante. Espero que a gente consiga alcançar os nossos objetivos, que as metas sejam alcançadas, que a gente consiga ter mais projetos culturais sendo contemplados, né, e acessíveis. E, para finalizar, eu gostaria de convidar todos vocês para o espetáculo chamado Labirinto, uma comunicação acessível. Dia 8 de novembro, às 18 horas, na Beira Rio, em Barra de São João, vai estar sendo realizado dentro da FLICA, da Feira Literária de Casimiro de Abreu. E você é nosso super convidado, não só para assistir, mas para participar com a gente desse espetáculo. Até lá!